Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Terceiro vídeo hoje do capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não nos angustiemos, não nos inquietemos, portanto, quando sofrermos, mas pelo contrário, bendizer a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu, né? Então, nós passaremos a dor, sofrimento e tudo mais para ter a glória no céu, né? Para evoluirmos. A gente está aqui para expiar, né? Para passar por provas e expiações, mas não como um castigo, mas sim como uma forma de aprendizado. Porque Deus não castiga os seus filhos, Ele ensina. Então, se estamos passando por dor, por sofrimento, que possamos olhar para isso e aprendermos, saber que é uma forma de prova para evoluirmos, para a glória no céu, né? Me fugiu a palavra, mas é algo positivo e volto a falar, não castigo, mas algo a nos melhorarmos. Na verdade, como disse aqui, né? Bendizer a Deus pela oportunidade, né? Por Ele nos dar essa oportunidade de melhorarmos. Sejamos então pacientes, pois a paciência é também caridade e devemos praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Cristo, Jesus, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Ele é o nosso maior exemplo ao qual devemos seguir. Devemos nos espelhar dele em busca das nossas virtudes, né? Da nossa reforma íntima, porque tem momentos que são muito difíceis, mas que possamos olhar para Cristo e nos motivar, porque Ele é o nosso modelo e guia. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres, essa é a mais fácil de todas, né? Até porque é material, eu acredito que o material é mais fácil, né? Você pega e dá. Agora, quando diz das coisas do espírito, né? É bem mais difícil. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, mais louvável, de maior valor, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para ser os instrumentos de nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas aflições e submeterem à prova a nossa paciência. E como é difícil, né? Por vezes nós nos deparamos com pessoas muito difíceis. Cada um deve ter aí o seu, né? Como também muitas vezes nós somos essas pessoas. E é difícil lidar, é muito difícil, né? Só que não é à toa, né? Então, essas pessoas estão conosco para nos ensinar algo, né? Aqui ele trata até de pôr à prova a nossa paciência, entre outras coisas, né? Então, que eu possa olhar para essas pessoas e me perguntar: o que eu posso aprender? O que eu preciso aprender, né? O que eu preciso despertar em mim? Enfim, são N as questões. Mas e não lidar com essas pessoas, né? De forma a ser uma pedra no nosso sapato. Não, porque a pedra a gente vai estar querendo sempre tirar da nossa vida. Sempre dar um jeito de, ai, não quero ela aqui, ou sei lá, né? Vai de cada um aí. Mas eu tenho que olhar para esses que Deus, né, colocou no meu caminho e enxergá-lo como instrumento de melhora, né? Para eu alcançar algo mais, para minha evolução e não simplesmente como uma pedra no caminho, não simplesmente que peso é esse, que fardo é esse. Tudo bem, eu tenho, mas que eu busque o benefício disso, o aprendizado, porque é isso, é um aprendizado na nossa vida. Então, que eu possa ter esse olhar, de olhá-lo como aprendizado. O que eu preciso aprender? O que eu preciso despertar em mim?
O que que ele me tira do... Ele me tira do sério, ela me tira do sério. Com o quê? E aí, de repente, é isso que eu preciso despertar. Vai muito além, mas é um bom começo. A vida é difícil e todos nós sabemos, todos passamos por momentos muito difíceis, né? Tem situações, então, que dói, que machuca, que fere, que são como alfinetadas, né? Quando não mais. Mas, nesses momentos, é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então é isso, quando eu me deparar com uma situação, com um momento que me dói muito, que eu não fique olhando somente para a dor, para o desespero que aquilo me causa, sabe? Que eu possa buscar as consolações, as compensações, os ganhos, digamos assim, que eu obtenho com aquilo, né? E aí, é que no momento da dor, é difícil a gente ter esse bom senso, mas hora que passar, que eu possa me assentar e olhar para as bênçãos que eu tiro daquilo, para as bênçãos que tem naquelas situações, porque pode ter certeza que tem. É que às vezes eu foco tanto na dor e tudo que eu foco cresce, que eu esqueço de olhar o lado positivo. Eu costumo dizer que tudo tem o seu lado positivo e o seu negativo. Então, muitas vezes, principalmente quando dói, a gente só olha para o negativo, para o que tá ruim ali, né? Mas no momento em que eu me assente, que eu me assentar, que eu possa estar olhando para os benefícios, para as bênçãos que aquilo me oferece. O fardo, ele parece, como eu disse antes, né? Se eu ficar só no negativo, eu não vejo. Quando eu olho para o alto, o fardo me parece mais leve, né? Porque às vezes, veja, bate o desespero, é óbvio, porque às vezes aquilo está sendo tão difícil, até porque se eu tenho que aprender alguma coisa, geralmente é difícil, então às vezes aquilo no momento é tão difícil, tão doloroso, bate um desespero, um sentimento, uma sensação de impotência de lidar com aquilo, do tipo, não tô dando conta. Mas, gente, é nessa hora que a gente deve elevar nosso pensamento a Deus, ao alto, a Jesus, que é o nosso modelo e guia, sabe? Que ele, tanto que sofreu, sem dever. Olha aqui, nosso modelo e guia. Então, você imagina, né? Que ser incrível. Então, a mensagem traz isso. Coragem. Cristo é o nosso modelo. E aí diz, ele sofreu mais do que qualquer um de nós, mais do que qualquer um. E nada tinha de que se acusar. Ele sofreu sem dever, passou por tudo que passou sem dever nada. Nada tinha do que acusá-lo. Enquanto nós temos um passado a expiar e um futuro, né? Um futuro para se fortalecer. Então, tudo que a gente, se Cristo passou tudo que passou sem dever nada, você imagina nós. Não tô dizendo que a gente vai passar igual, não é isso, eu não comparando nesse sentido, mas eu quero dizer assim, se ele veio, sofreu tudo e não tinha nada, então nós não devemos nos sentir vítimas, porque é isso que acontece. Quando dói, a gente logo já se faz de vítima, de que não deve, de que isso... Entenda, a gente deve, por mais que eu não entenda hoje o que está acontecendo, mas veja, se eu estou passando por isso, alguma coisa eu devo ter feito para estar passando por isso. E não entenda como um castigo, não. É uma oportunidade de se melhorar, de se evoluir que Deus nos dá. E Ele nos traz Jesus Cristo como nosso modelo e guia. Então que a gente possa olhar para Ele e se espelhar, se motivar a seguir. Porque Ele sem dever nada caminhou firmemente, fez tudo o que devia fazer, sabe? Então olha que coisa mais linda. E nós, que a gente possa fazer. Eu tenho que fazer, eu vou fazer e pronto. Você entendeu? E não ficar chorando, reclamando, se vitimando. A gente não vai sair do lugar. A situação é essa. Então, que eu possa me espelhar e seguir firme e forte adiante. E tem momentos que a gente precisa descansar.
Sim, e que possamos ter essa paciência conosco mesmo, que possamos descansar, mas para levantar mais forte, mais motivado, com mais garra e fé para seguir adiante. Porque a recompensa não está aqui, não está nesse momento, não está nesse plano, está no alto, está na espiritualidade. Nós somos seres espirituais, né? Que estamos passando por experiências terrenas, então não adianta a gente querer a recompensa aqui, não é aqui, mas é aqui que a gente vai caminhando e tendo a oportunidade de evoluir. E Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, que possamos olhar cada dia para Ele e segui-lo. Abençoado seja o seu dia, um beijo no seu coração, muita luz, pessoal do Raimundo, da Agenda Espírita Brasil, e vamos buscar conteúdo, porque buscando fica, não sei se eu posso dizer mais fácil, mas pelo menos menos difícil, com certeza fica. Gratidão.